Meu caro Marcos Santana, muito bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que ouvem a FAM. Estou à sua disposição. Prefeito, ou ex-prefeito, melhor dizendo, na semana passada houve uma polêmica. A indicação do novo diretor executivo do consórcio metropolitano. O senhor foi um prefeito, enquanto prefeito, acompanhou a implantação do consórcio, né? Ele é uma criação lá dos idos de 2016, mas a sua implantação só se deu no ano passado. Qual erro poderia ter sido cometido ou foi cometido pela prefeita Emília Correia ao fazer a nomeação do diretor executivo antes da aprovação da Assembleia Geral? A sua fase final da sua pergunta já corrige a introdução, que eu não considero polêmica. Polêmica é algo que existe alguma divergência de interpretação, mas nesse caso está muito bem claro. A Lei 266 de 2015 estabelece que a indicação do diretor executivo do consórcio do transporte metropolitano de Aracaju, ela necessariamente tem que passar pelo crivo da Assembleia Geral, e a Assembleia Geral é formada pelos 4 prefeitos das 4 cidades, mais o governador do estado de Sergipe, para que se faça uma sabatina. E aí sim, a indicação é de fato, porque a lei estabelece que o primeiro diretor técnico, o primeiro diretor executivo, a prerrogativa é da Prefeitura de Aracaju. Infelizmente é algo que eu tentei mudar, mas não consegui, porque a lei estabelece inclusive que o mandato da presidência, porque é preciso separar 2 coisas. Existe o presidente do consórcio, que é um prefeito ou o governador, e existe o diretor executivo. O primeiro presidente, conforme está estabelecido na lei, a primeira presidência é exercida por Aracaju, infelizmente, até 2035, o que é, na minha avaliação, uma incongruência de quem formulou essa lei e das câmaras de vereadores que ratificaram, e também a Assembleia Legislativa. Você estabelecer um mandato diferenciado para entes que são e deveriam ter direitos e deveres iguais, já é, na minha avaliação, uma incongruência. Então, mas a lei estabelece que o primeiro presidente é exercido pelo prefeito de Aracaju até 2035. E o prefeito de Aracaju, que é o primeiro presidente, indica o primeiro diretor executivo. Foi indicado, no caso, pelo ex-prefeito Edivaldo Nogueira, o diretor executivo Renato Teles. Veja, o mandato do diretor executivo guarda similaridade com o mandato do presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, ele é indicado, a presidência do consórcio não pode sofrer os humores e os sabores de quem está exercendo o mandato de presidente, no caso o prefeito de Aracaju. Não pode, porque isso é até difícil, sabe? As pessoas estão tendo dificuldade de trabalhar com um colegiado, de se submeter às decisões de um colegiado. E, infelizmente, então não é polêmica, no dia 30, antes mesmo da Assembleia Geral de Prefeitos e do governador, foi nomeado um diretor executivo. É sabe, na minha avaliação, um desrespeito completo àquilo que está estabelecido na lei. Agora, meu caro Marcos Santana, a informação que eu obtive na sexta-feira é de que, com a ausência de alguns prefeitos nesta reunião que foi convocada para a apresentação do novo diretor executivo, restou a aprovação dele enquanto diretor executivo interino. Existe essa previsão na legislação? Me desculpe. Não, isso não existe. Na verdade, isso é uma falácia. Não existe isso. Estamos se aproveitando da ausência. Leia a convocação da Assembleia Geral. A convocação tem apenas 2 itens. O primeiro deles, destituição do diretor executivo anterior. O segundo, o que ocorrer. Então, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso é uma falácia, isso é mentira. A Assembleia foi convocada, infelizmente, com um único objetivo, destituir
Veja que a Assembleia não foi convocada na quinta-feira. A Assembleia foi pega de surpresa, porque na quarta-feira, o diretor anterior renunciou, né, diante de tantos. Eu até quero, nesse momento, até lamentar, mas também parabenizar o gesto de Renato, porque diante de tanto desrespeito àquilo que está estabelecido na lei, não tem como trabalhar nesse ambiente, né? Um ambiente de muita dificuldade. Então, o Renato renunciou na quarta, portanto, o que motivou o que estava estabelecido na pauta da Assembleia, perdeu. Então, não tinha por que acontecer. O rapaz renunciou, não tinha por que acontecer. Nomearam na quinta-feira um outro, e nomearam sem... Aí sim, teria que esperar a Assembleia, apresentar este nome à Assembleia e depois da Assembleia fazer a nomeação, e não antes da Assembleia. Fazer a nomeação antes da Assembleia é um total desrespeito ao que está estabelecido na lei. Agora, prefeito, ou melhor, Marcos Santana, é o costume ainda. O prefeito Júlio não participou desta reunião, é isso? Porque eu acredito que o prefeito não participou, porque é exatamente por esse motivo que eu disse. A Assembleia foi convocada com um único objetivo de destituir o Renato. Então, por que ele iria participar? Não tinha mais motivação nenhuma para que ela acontecesse. Então, poderia ter algum outro assunto, e até que tem, né? Porque diante de tanta coisa que a imprensa está falando, até poderia ter discussões objetivas a serem executadas, mas o prefeito não tinha por que mais ir para uma Assembleia que o único motivo já tinha caducado, né? Agora, a prefeita, ao tomar essas iniciativas, anulou unilateralmente a questão da licitação, né? Informando que vai fazer outra em 6 meses. Só um segundo para me fazer a pergunta, prefeito. Peraí, deixa eu só concluir a pergunta. Ela tomou essa decisão. Além disso, essa questão da indicação antes da sabatina. A assessoria jurídica da prefeita está errando? Não é uma questão de interpretação, não, Marcos Santana? Desculpe, eu quero ir antes. Primeiro perguntar, em que órgão, em que local tem algum documento fazendo cancelamento? Saiu em que diário oficial? Do Estado, do município, o cancelamento de alguma ação do consórcio anterior? Então a gente precisa parar de... A pessoa não há nada oficial? Não há nada, em absoluto. Não há nenhum cancelamento, até porque não se pode cancelar, né? A licitação, ela já cumpriu o seu papel e ela não tem como mais ser cancelada. O passo seguinte à licitação foi a assinatura do contrato. Este pode ser cancelado. Aí, meu amigo, para ser cancelado, os prefeitos e o governador terão que arcar com aquilo que está estabelecido no contrato, no caso de cancelamento unilateral. Está lá estabelecido algumas, eu não tenho aqui o contrato aqui, mas tenho certeza que qualquer contrato entre o poder público e uma empresa está estabelecido cláusulas de penalidade pelo seu cancelamento, tanto por uma parte quanto por outra parte. Então, assim, em momento algum, é isso que às vezes em momento algum, as pessoas falam que vou cancelar, mas põe no papel, publique no diário oficial. Em que diário foi publicado o cancelamento? Em nenhum. Aí nós ficamos o tempo todo dando, é aquela velha história. Aquilo que se repete muitas vezes, as pessoas começam a acreditar. Não tem publicação de cancelamento em lugar nenhum. Não, porque não pode. Não pode. Ou até se puder, tem que arcar com as consequências. Então, assim, nunca foi cancelado nada. Estão precarizando o contrato, precarizando o serviço, o que já é precarizado do ponto de vista operacional, e esse contrato tem como um dos grandes objetivos realmente acabar com a precariedade da operação do sistema integrado de transporte na região da Grande-Aracaju. Isso foi o que se buscou. Mas, Marcos, me permita. Pois não. Se a prefeita anunciou
o posicionamento de não dar continuidade a esse processo licitatório. Tá um pouco confuso assim, para quem está em casa acompanhando. Como é que vai ser o desfecho disso tudo, então? É a Assembleia do Consórcio Metropolitano quem tem que tomar uma posição? A informação que eu obtive na sexta é que a próxima Assembleia é só no final de fevereiro, para quando a aprovação do diretor executivo ficou, após, inclusive com a possibilidade da sabatina nesse dia, né? Eu soube que na reunião a prefeita, inclusive, propôs que a sabatina fosse feita ali, mas com a ausência do prefeito Júlio e do prefeito Samuel, essa sabatina não ocorreu. E aí está lá na ata, segundo a informação, de que o diretor executivo nomeado fica como interino. Tem essa polêmica agora da forma como o anúncio da suspensão da licitação foi feita. Como é que vai se dar o desfecho disso tudo, hein? É uma pergunta que o povo sergipano, que principalmente aqueles que moram nessa região aqui da Grande Aracaju, precisa ter. Porque, veja, eu falei, nós precisamos aprender a trabalhar num regime colegiado. Eu sei que é difícil, porque é impressionante, isso me maltrata muito. O consórcio, a Assembleia é o órgão supremo, e a Assembleia não é decidida por um dos prefeitos ou pelo governador, é pela maioria. Veja, a destituição de qualquer diretor executivo do consórcio é feita por 2/3 dos componentes, não é dos presentes, não. E para destituir, teria que ter 4 votos. 3,3. 2/3 daria 3,3. 2/3 de 5 é 3,3. 4 votos. Então, para destituir, teria que ter 4 votos. Então, o Renato renunciou, está resolvido este problema. Qualquer decisão a respeito da operação, de nomeação, de destituição, ele tem que passar pela Assembleia Geral. Olha, dizer que vai ter sabatina é um desrespeito completo. Como é que eu nomeio alguém e depois faço sabatina? Como é que o presidente da República nomeia o presidente do Banco Central, que é uma similaridade, e depois o Congresso faz sabatina e diz, não, ele não pode. Aí o prefeito vai dar, não é o prefeito, o presidente do consórcio, que é o prefeito de Aracaju, são dois momentos, são 2 cargos diferentes. O de prefeito de Aracaju, que decide tudo sobre o que acontece em Aracaju, e o presidente do consórcio, que não decide sozinho sobre o que acontece no sistema integrado de transporte da região metropolitana. É uma região, é algo diferente, não é a prefeitura de Aracaju. A gente precisa se acostumar a isso. E a gente não pode estar replicando apenas porque fulana disse que vai mudar a cor. Vai mudar a cor. Eu vou fazer isso. Não, é a Assembleia Geral dos Prefeitos. O consórcio é um ente diferente da prefeitura. O consórcio é um novo ente federativo. O consórcio foi criado para administrar, através da diretoria executiva, o sistema integrado de transporte na região metropolitana. Nós precisamos começar a exercitar isso, a nos submetermos à decisão colegiada. Não é um prefeito nem de São Cristóvão, nem de Aracaju, por ser a maior cidade, não tem essa primazia. Infelizmente, a lei estabeleceu, como falei, uma incongruência de estabelecer e determinar um mandato diferenciado para Aracaju até 2035. Uma loucura na minha avaliação, mas a gente se submete. A Assembleia Legislativa tem o poder de mudar isso. E também a Câmara de Vereadores tem que ratificar o protocolo de intenções. O protocolo de intenções que criou o consórcio, ele foi ratificado pelas 4 câmaras de vereadores e pela Assembleia Legislativa através da Lei 266 de 2015. Isso tem que ser respeitado. Vamos parar com essa coisa. Olha, ela disse que vai mudar a cor do ônibus. Isso não existe mais, a não ser... A única possibilidade de existir é se Aracaju disser bem assim, olha, eu não quero mais participar do consórcio. Vou submeter a decisão à Câmara de Vereadores de Aracaju
e Aracaju vai fazer o sistema no território dela, não vai ter mais sistema integrado. Aí é uma decisão política que a prefeita pode ter. Pode ter. Agora, Marcos Santana, pelo que você está dizendo, toda a condução desses assuntos ao longo deste mês de janeiro foi feita de forma errada. Completamente em desacordo com o que está estabelecido na lei. Completamente em desacordo, vou repetir, com o que está estabelecido na lei. O prefeito de Aracaju, a prefeita de Aracaju, ela é a presidente do consórcio, mas ela não decide sozinha. Quem decide é a Assembleia Geral, formada pelos prefeitos de Barra dos Coqueiros, de Socorro, de São Cristóvão, Aracaju e mais o governador do estado de Sergipe. Não se decide só, é um colegiado. Agora, a operação do sistema, quando ele começar a operar, olha, tem aqui um ponto de ônibus, tem aqui uma linha, aí é do diretor executivo. E mesmo assim, algumas decisões precisam ser submetidas à Assembleia Geral dos prefeitos. Para a gente poder encerrar, eu tenho um ouvinte para interagir com o Marcos Santana aqui no Jornal da Fã. Na pauta, o Consórcio Metropolitano de Transporte Público da Grande Aracaju. Põe no ar. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos que fazem a Fã FM. Aqui quem fala é Jefferson Tomaria. Narciso, a prefeita nomeou um ex-funcionário da Progresso, do Grupo Progresso. A população ficou chateada com ela, entendeu? Essa é a pura verdade. Mas também está na hora do governador chamar os seus aliados, o prefeito de Socorro, o prefeito da Barra, inclusive o prefeito também de São Cristóvão, para ver o que pode ser feito, entendeu? São 4 votos a 1, entendeu? Se eles votarem do mesmo lado. Então estão deixando unânime a prefeita de Aracaju resolver tudo e não vai dar certo essa situação, entendeu? Então a população tem pressa que os ônibus novos cheguem na cidade e comecem a resolver, porque, meu amigo, uma cidade onde a Progresso está devastada e a modelo. Jefferson do Santa Maria. Narciso, bom dia. Por que tanta preocupação, né? Esse cancelamento de contrato, de nomeação da prefeita, versus esses ex-prefeitos aí que estão alucinados, né? Preocupados com esse contrato. O conselho que eu dou, com pouca experiência, é que a prefeita tem que avançar para verificar esse contrato, avançar para ver o que foi aconteceu. E o consórcio foi criado em 2016, né? Conforme você falou aí, mas acho, salvo engano, o ex-diretor desse consórcio, Renato Teles, salvo engano, né, o nome dele, acho que ele disse que começou a construção em 2015. E aí, quase 10 anos depois, eu não vejo um coletivo novo, muitos ônibus, só vejo sucata. Queria que você comentasse aí. Aí agora que a prefeita Emília entrou, tá faltando chegar só os ônibus agora. Eita, Brasilzão! Marcos Santana, finalizando aí com a participação desses 2 ouvintes. Apenas em relação ao primeiro ouvinte, o segundo ouvinte não cabe, desculpe, não cabe completo desconhecimento ou tem alguma coisa por trás dessa manifestação que não é possível de ser dita. Veja, o que nós precisamos é respeitar o que está estabelecido em lei. É só isso. O que está estabelecido em lei, o que foi feita uma licitação, existe um contrato, dois grupos empresariais estão se preparando para começar, veja, a operação do consórcio, a operação do sistema, aliás, ela não começou ainda. Porque o próprio contrato estabelece um prazo de 180 dias para que as empresas adquiram ônibus, estabeleçam garagem, nos casos daquelas que não tinham garagem aqui em Aracaju. Ou seja, prepare toda a estrutura para que o sistema comece a operar. O sistema que é estabelecido no contrato assinado em outubro não está instalado, precisa ser instalado. Para aí sim ser feito um julgamento. Olha, isso precisa melhorar. E o contrato prevê isso, prevê alterações.
prevê a possibilidade de ampliação, prevê tudo. Agora, não permitir que o contrato que foi assinado seja exercido, seja executado, aí, e julgá-lo antes mesmo da própria existência do sistema, não tem o menor cabimento. Então, o que nós precisamos, primeiro, respeitar a lei. Respeitar que a lei estabelece decisões colegiadas. 4 prefeitos mais um governador. Respeitar um contrato assinado. Fazer com que o sistema funcione. A partir daí, aí virá o julgamento. Aí sim, da Assembleia, e o julgamento daqueles que são a razão da existência do sistema, que é a população usuária dos ônibus, usuária do sistema. Então, ele nem sequer foi implantado, foi instalado e já se faz julgamento, como se fossem verdadeiros arautos, pessoas que vai acontecer isso. Não vai acontecer, deixe acontecer, implanta o sistema para a gente fazer e a população fazer o julgamento. É isso que eu penso. Respeito à lei, respeito às decisões colegiadas e instalação urgente do sistema. Prefeito, quero lhe agradecer a sua participação aqui, os esclarecimentos com relação a esse tema. Chamou muita atenção o esvaziamento desta Assembleia Geral na semana passada, e o que me chama mais atenção também é que, com questões tão urgentes para serem tratadas, a convocação ficou para o final do mês de fevereiro. Ainda há essa questão do diretor executivo, da própria licitação para ser discutida, como é que vai se dar o desfecho. Afinal de contas, está previsto o subsídio para estas empresas, né? As que venceram a licitação. Como é que vai ficar tudo isso e esse imbróglio? E a divisão, como o senhor pode perceber aí na fala do ouvinte, há uma guerra de narrativas, né? As pessoas que votaram em Emília permanecem com a expectativa de que ela cumpra aquilo que prometeu e entregue um transporte de qualidade, e acham que essa medida da suspensão vai nesse caminho. Ao mesmo tempo, todos aqueles que sabem como funciona o consórcio entendem que esta decisão tomada unilateralmente não teve ainda a ratificação do consórcio. Enfim, há muito que se resolver e acho que a convocação ficou para muito longe. Narciso, eu quero ainda, peço desculpas, veja, mesmo também nós precisamos aprender a trabalhar no sistema colegiado. Não se pode também exigir da prefeita Emília algo que não é ela sozinha que vai dar. É um consórcio. São 4 prefeitos e um governador. O que precisa primeiro como você falou muito bem, tem muita coisa para se fazer ainda. Tem muita coisa para se instalar do ponto de vista burocrático, do ponto de vista da operação. As prefeituras precisam, existem 2 contribuições. A contribuição do rateio para que a direção executiva funcione é diferente de subsídio. Veja, foi criada uma autarquia. Essa autarquia, ela não é apenas, ela não é exercida por uma prefeitura apenas, pelas 4 prefeituras. Então, as 4 prefeituras precisam contribuir para o rateio do custeio, pagamento de salário, pagamento da sede, aluguel da sede se não tiver, uma série de coisas. Isso é uma coisa. Quando o sistema começar a operar, a partir do momento que começar a operar o sistema, aí a contribuição do subsídio. Não é agora, é quando o sistema começar a operar. Vai começar a operar a partir de 1º de março? Então, a partir de março, as 4 prefeituras precisam contribuir com o subsídio. Então, a gente também não pode cobrar da prefeita ela prometeu. É isso que a gente precisa realmente aprender. O consórcio é um ente diferente da prefeitura. Ele não é da prefeitura, ele é das prefeituras. Ele está acima da vontade, do humor de um ou de outro prefeito. O consórcio é um ente criado por lei e é ele que dirige o sistema. Então não se deve nem cobrar da prefeita nada que ela não possa dar, porque a ela não foi dado o direito de fazer isso, a lei não deu isso a ela. Então também precisamos ter cuidado com essas cobranças.
Perfeito. Para a gente encerrar realmente a nossa entrevista, a pergunta aqui do querido radialista Marcos Aurélio. Pergunte a Marcos se São Cristóvão pagará o subsídio sem o contrato. Não, é o que eu acabei de dizer. Nem São Cristóvão, nem Aracaju, nem Socorro, nem Barra. A gente, pelo que está estabelecido na lei, nós precisamos começar a contribuir com o subsídio somente a partir da instalação do sistema. O sistema não está instalado. Agora, nós já precisamos, tanto São Cristóvão, quanto Barra, quanto Socorro, como Aracaju, contribuir com o rateio para a existência, para que a diretoria aconteça, para que se pague salários, para que se pague a água, para que se pague a sede, o aluguel, para que funcione. É uma coisa diferente. O rateio das despesas do consórcio é uma coisa, o subsídio para funcionamento do sistema é outra coisa. São duas coisas distintas que a gente já tem que começar. Agora, o subsídio não, somente a partir do momento que o sistema foi implantado, e ele não foi implantado ainda. Ele será implantado quando for dado a ordem de serviço para que a empresa Atalaia e a outra empresa parecida exerça aquilo que está contratado. Qualquer coisa diferente disso, é arranjo, é tentativa, né, que a gente não consegue compreender o que está por trás de tudo isso aí. Obrigado, Marcos Santana, pela participação aqui no Jornal da Fã. Uma boa semana de trabalho. Para você também, obrigado pelo espaço. Um grande abraço, Narciso.